e perguntem, beleza? Então, beleza. Então, Alisson vai gravar, não vai? Então, fechou. Bom, pessoal, a gente terminou a aula passada conversando um pouco sobre Guerra Fria. Lembram? Lembram? Então, beleza. Então, o que, que a gente viu? Que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, surgem duas superpotências, a gente chama, esse é o termo, né? Que eram dois países que eram praticamente invencíveis numa guerra. De um lado, representando o mundo comunista, a União Soviética, e do outro lado, representando o mundo capitalista, os Estados Unidos. Esses dois lados, essas duas superpotências, elas vão ter algumas características, mas duas são bem importantes. Uma é que eles têm um certo tipo de domínio da tecnologia, especialmente para fazer armas, né, tecnologia militar, que as torna praticamente invencíveis. É impossível que algum outro país que não fosse ou os Estados Unidos ou a própria União Soviética vencesse um dos dois. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que esses caras organizam o mundo, então, a partir de 1945, como se o mundo fosse simples. Bastaria, então, você escolher entre um dos lados. É simples assim. Se só tem dois lados, o que a gente vai chamar de mundo bipolar, a Guerra Fria, o mundo é bipolar, tem dois polos. Você escolhia qual era o lado que você achava que estava certo, e essa era a única complexidade da vida. Você só precisava escolher um lado. Pensem que, de uma certa perspectiva, isso era uma escolha relativamente simples. Pensem aí. Tainá, você só precisa escolher de que lado você está. Se você está do lado dos soviéticos ou se você está do lado dos norte-americanos. Não é relativamente simples? Vendo assim parece, né? Isso. E aí, toda a teoria política, toda a teoria social, toda a teoria econômica se resumiria a essa escolha. É um mundo que vai ficar extremamente simplificado, né? Olhando numa primeira medida. E um dos motivos dele estar extremamente simplificado é o tipo de arma que se usa, principalmente bomba atômica. As bombas atômicas, elas tiram completamente a disputa militar do eixo. Ela é muito diferente uma arma nuclear de uma arma convencional. Aprendam esses termos. Existem armas que são chamadas armas convencionais. O que é uma arma convencional? É uma arma que usa as estratégias convencionais de explosão. Dinamite, basicamente, pólvora, né? Quando você usa dinamite e pólvora, você está usando armas convencionais. O que são armas não convencionais? Armas não convencionais são, em primeiro lugar, armas químicas. Quando você, por exemplo, borrifa veneno na população. Isso existe, professor? É claro que existe. Desde a Primeira Guerra Mundial, eles usavam armas químicas. Por que a arma química é não convencional? Porque você não tem nem como se defender do que você não vê. Imagine que você pode lançar um gás que é inodoro, incolor, insípido, e esse gás pode ser venenoso e matar as pessoas. Armas biológicas, doenças. Você pode fazer um ataque agora, depois da Segunda Guerra Mundial, com vírus. E isso é uma arma não convencional. E a principal arma não convencional, bomba atômica. Usar a energia nuclear como arma, tá certo? Essas são as armas não convencionais. Esses caras dominam isso de tal modo que a guerra parece então que não vai mais ter nenhuma complexidade. Qual é o problema? O problema é simples. Alissa, a vida é simples? Ela é tão simples assim como uma escolha entre um lado e outro? O que você acha? Acho que não, professor. Exatamente, a vida não é simples. O mundo não é simples. A realidade não é simples. Então vai acontecer algumas coisas curiosas e hoje a gente vai se dedicar a entender um pedaço dessas curiosidades. Então vamos lá.
Primeira coisa que acontece é que, uma vez que os Estados Unidos e os soviéticos apresentam suas armas nucleares, em questão de menos de uma década, ou seja, em 10 anos no máximo, outros países passam a produzir as suas próprias armas nucleares. Eles aprendem que tem um jeito de fazer. E eles entendem que ou eles fazem essas armas, ou eles não terão qualquer tipo de respeito nas discussões militares dali para frente. Então, logo, logo, Inglaterra, França, Israel, China, Índia, Paquistão vão apresentar ao mundo as suas próprias armas nucleares. Bom, o mundo ficou um pouco mais complexo agora, não ficou? Em vez de você só ter dois camaradinhos com arma nuclear, soviéticos e americanos, agora você tem pelo menos uma dezena. Ficou mais complexo o mundo? O que vocês acham? Isso. É claro que eles não tinham, esses outros países, a mesma quantidade de armas. Então, enquanto os americanos e soviéticos tinham cada um aproximadamente 30 mil ogivas nucleares, os ingleses, por exemplo, eles têm cerca de 2 mil. Né? Israel deve ter umas 10. A China deve ter umas 200. É muito menos. Mas eles também aprenderam uma coisa. Você não precisa ter 30 mil ogivas nucleares. Os Estados Unidos botou o Japão de joelho com 2 apenas. Certo? Concorda? Beleza. Então, esses caras que têm armas nucleares passam a sentar na mesa de negociação e ser tratados de forma diferente. Vejam, por exemplo, a Coreia do Norte, vejam, por exemplo, o Irã, que acabaram de, recentemente, aí na última década, apresentar ao mundo as suas próprias armas nucleares. Como eles passam a ser tratados de modo um pouco diferente. Essa é uma primeira complexidade. A segunda complexidade é que o restante do mundo rapidinho olha e fala assim, peraí, então quer dizer que basta eu escolher entre capitalismo e socialismo e eu resolvo todos os problemas da Tainá? É isso, Tainá? Resolve todos os problemas? Não. É claro que não. As mulheres, por exemplo, olham e falam assim, peraí, mas homens que são socialistas e homens que são capitalistas seguem sendo machistas. Isso não resolve o problema feminino, por exemplo. Os negros norte-americanos olham e dizem assim, peraí, mas os brancos americanos são racistas e tratam a gente aqui mal pra caramba. Os pobres olham para o mundo e falam assim, peraí, mas os americanos e os soviéticos estão lá brigando, mas eu continuo sem ter condição de comprar comida. Os mais jovens olham para o meio ambiente e dizem assim, tudo bem, mas eles vão acabar com o planeta Terra, com essas bombas atômicas todas, e nós vamos viver aonde? Depois que eles acabarem a guerra deles. Vejam que outras questões vão surgindo. Olhando agora, isso é óbvio, né? Vocês consideram óbvio que problemas ligados a racismo, pobreza, natureza, machismo, questões de ordem identitária, nacionalismos, religiosidade, cultura, eram todos problemas que não seriam resolvidos com a Guerra Fria, bastando eu optar entre socialismo ou capitalismo. Tá claro para vocês isso? Hoje é claro, não é claro? Sim. Só que a propaganda e o jeito como se simplificava o mundo no século XX não deixava isso tão claro. Então as coisas ficavam meio nubladas e nebulosas, né? Parecia que seria só isso. Bom, durante então quase 50 anos, de 45 até 92, basicamente se achou que bastava escolher um lado e ficar olhando qual era o lado que seria vitorioso. Em 92, os americanos ganharam a Guerra Fria. Então, começou a rolar uma lenda de que o filme da história da humanidade tinha acabado, ponto final. O fim acabou. Olha só, os Estados Unidos ganharam, eles são agora a única superpotência. Imaginem, em 1992, acabou a Guerra Fria, não tem mais União Soviética, só sobrou os Estados Unidos como superpotência, ninguém tem condição de
desafiá-lo, logo acabou a história da humanidade. O mundo vai ser dominado pelos Estados Unidos para sempre, capitalista, com as características norte-americanas. Está resolvido o problema da humanidade. Eles vão, inclusive, dar um nome para isso. Se chama fim da história. Bom, o que isso se provou? Uma completa maluquice. A história humana não resolvia-se ali, porque, como vocês viram, haviam outras questões que não estavam resolvidas. Tudo bem até aqui? Consegui me fazer entender? Porque essa introdução foi meio difícil. Sim, sim. Sim? Então, beleza. Bom, então a gente vai tratar de um só desses fenômenos que vão surgir ao longo do século XX. Aliás, eles não vão surgir ao longo do século XX e nem ao longo do século XXI. Eles vão ser mais evidenciados. E essa obra de arte, chamada O Grito, de um cara chamado Munch, do começo do século XX, já iniciava um pouco o que seria isso. Bom, você olha para essa obra, chamada Grito, e qual é a primeira impressão que ela lhe causa? Desespero. Desespero. Boa. O que mais? Pavor. Pavor. Muito bom. Desespero e pavor são boas palavras para o que aconteceria. O que o Munch está querendo mostrar aqui é exatamente isso: é o terror, é o pavor produzido pela guerra, né? A Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, né? Vejam que ele é filiado a uma escola artística chamada futurismo ou surrealismo. Ele nem precisa fazer uma obra de arte realista, não é uma pessoa. Vocês percebem que ele não está preocupado em representar um rosto humano com detalhes, com realismo, parece uma fotografia, não é nada disso. Traços bastante toscos, inclusive, são capazes de emitir o sentimento que essa pessoa que está aí está sentindo, como Tainá e Alissa logo perceberam, certo? Certo. Beleza. Bom, dito isso, então a gente vai para as nossas próximas imagens. E as próximas imagens tá aqui, ó. Vocês conseguem reconhecer essa imagem aí? Sim, Conhece essas duas figuras? sim. Ótimo. Essa figura, as histórias em quadrinhos, elas são famosas e antigas, mas elas ficam famosas mais durante a Segunda Guerra Mundial, né, nos Estados Unidos, com o esforço de guerra. Então, o presidente dos Estados Unidos precisava convencer o povo a querer aderir à Segunda Guerra Mundial. E uma das coisas que eles vão usar é esse personagem, que é o Capitão América, que basicamente ele começa a organizar o mundo naquele jeito fácil que eu disse para vocês. Era basicamente o seguinte: você teria um lado que ele é super poderoso, super humano, né? O Capitão América ou qualquer super-herói, ele não tem, ele não morre, ele é invencível, ele tem força de ferro, ele faz coisas incríveis. E o outro lado é o vilão. Basta você escolher então quem é mocinho e quem é vilão. Se você ficasse do lado certo, você estava tranquilo, tudo bem? O mundo então ele é resolvido assim, entre mocinhos e vilões. Tudo bem aqui? Sim. Essa ideia vai ser muito frequente, muito presente em toda discussão política ao longo do século XX e do século XXI. Vejam, antes não tinha nada disso. Ninguém precisava saber quem era mocinho e vilão no absolutismo. Porque no absolutismo quem mandava era o rei. Pouco importa se o rei era mocinho ou se o rei era vilão. Na Idade Média, ninguém precisava saber quem era mocinho e quem era vilão. Quem mandava era o senhor feudal. Ele podia ser mocinho quando ele quisesse, ele podia ser vilão quando ele quisesse, e tanto faz. Ninguém questionava quem era o mocinho e quem era o vilão no Império Romano. Era o imperador que mandava.
Mas ao longo do século XX, nos regimes principalmente ocidentais, que vão ser cada vez mais democráticos, a gente vai ter a participação da população. E agora se precisa fazer um negócio chamado política de massa. A gente precisa convencer as pessoas. O povo vota, o povo participa, as pessoas estão na rua dando opiniões. E isso é importante para a luta política. Qual é o jeito mais fácil de convencer as pessoas a aderir às minhas ideias? É eu mostrar para elas que eu sou um mocinho e que o outro lado, então, é o vilão. Por quê? Porque essa é uma explicação tão simples e tosca que qualquer pessoa compreenderia. Não precisa ser um teórico de política, não precisa ser vocês que estão estudando bastante para poder entender isso. Isso qualquer pessoa no meio da rua entenderia. Vocês compreendem isso? A política vai se simplificando para poder conversar com as pessoas comuns. Tranquilo aqui? Tranquilo. Tranquilo, então, porque que os estados eles vão tentar construir uma ideia de mocinho e de vilão? Sim. Tranquilo, porque que, por exemplo, filmes como esse aqui, eu coloquei aí, né, o pessoal aí dos Vingadores, aí o Capitão América e o Thanos, por exemplo, por que isso faz tanto sucesso? Porque é um filme simples. É claro para quem você tem que torcer. Você entra no cinema ou liga a televisão, o filme começa e em 10 segundos você já sabe para quem você tem que torcer. Você inclusive já sabe quem vai ganhar. Certo? Alguém tem dúvida do que vai acontecer? Não. Você só não sabe quando vai ser o final do filme, quando vai ser o final da saga, mas ninguém vai perder tempo torcendo pro Thanos. Por que você não vai torcer pro Thanos? Mesmo que você possa até simpatizar com ele. Você vai dizer assim, bom, mas ele vai perder. Não tem saída, certo? Tudo bem? Sim. Mas qual era o segredo aqui? Por que essa é uma lógica que funciona para ver filme? Eu, por exemplo, adoro ver o filme, né, da série dos Vingadores lá. Vejo todos eles. Mas por que isso não funcionava na vida real? Porque a Alissa já explicou pra gente. A realidade, ela é simples? Não. Ela não é simples. E o que estava colocado pra gente, então, ao longo do século XX e do século XXI, seria lidar com uma sociedade onde não existe mocinho nem vilão. Aliás, na maioria das vezes, a gente só vai ter vilão. Thanos ou Thanos, quem você escolhe? Essa é a brincadeira. E aonde isso tinha se dado de forma mais evidente? Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. Todo mundo conhece os horrores que o nazismo produziu, certo? Certo. Sim. Não preciso dizer isso para ninguém. Bom, aqui está claro, todo mundo conhece campo de concentração, holocausto e tudo mais. Mas vamos lembrar de algumas coisas. Vocês lembram como é que o governo inglês, por exemplo, reage quando ele tem a oportunidade de bombardear as cidades alemãs? Eu escrevi para vocês. Com vingança. Vingança. É isso aí. Brutalidade total. Vocês lembram como os americanos reagem aos japoneses com bomba atômica? Né? Vejam que quando eu estou falando dos japoneses, eu estou começando a tratar de uma coisa importante. Eu não estou falando do exército japonês. Eu estou falando de toda a população japonesa. Até de quem tinha 5 anos de idade. E não tinha nenhuma condição de lutar na guerra. Tudo bem? Sim. Beleza. Vocês lembram também de como os soviéticos tinham primeiro resistido às batalhas, especialmente em Stalingrado e especialmente em Leningrado. Vocês lembram da resistência? Homem a homem, casa a casa. Lembram disso? Sim. Vocês imaginam ou lembram o que os soviéticos faziam quando um soldado soviético resolvia desistir da guerra? Desertar? Eles matavam? Claro que sim. Eles matavam. Você tinha 2 opções, lutar contra os nazistas ou tomar um tiro na cabeça. Você seria morto.
os desertores eram mortos, não apenas pelos soviéticos, por qualquer exército. A segunda coisa que eles faziam era um esquema de resistência muito curioso. A primeira coisa é que aquela população seria submetida às mais bárbaras condições. Lembram? Às vezes até a necessidade de se alimentar de carne humana, para sobreviver ao cerco, por exemplo. Tudo bem? Sim. Sim. Boa. E algumas vezes, vocês lembram também que eles resolviam, tanto soviéticos como franceses nesse caso, eles resolveram usar uma tática diferente. Eles tiram os uniformes, se escondem e passam à distância a acertar, geralmente com tiros de snipers, soldados alemães, criando uma situação de medo entre as tropas alemãs. Tudo bem? Sim. Sim. Vocês concordam que, de um lado, era um jeito de se defender de um exército mais forte? Concordam? Sim. Por outro lado, vocês concordam que esse não é o jeito mais honroso de lutar. Você não está desafiando seu inimigo frente a frente, com honra. Você está escondido, disfarçado, dando um tiro no meio da cabeça dele. Tudo bem? Sim. Beleza, então. Que tipo de sentimento você impõe para aquela tropa que está andando pela rua, dominando uma cidade, que tem superioridade numérica e militar, mas que não sabe de onde e que horas virá um tiro? Que tipo de sensação essa galera fica? Medo e afrontamento. Medo? Boa. Então vamos lá. Receio. Receio. O que vocês acham da palavra terror? Também, Pode ser né? também. Também. Essa é uma boa ideia, porque uma das teorias políticas e das ações políticas que vão fundamentar o século XX é a noção de terrorismo. E hoje está completando 20 anos do maior atentado terrorista de todos os tempos, o World Trade Center, né? Vocês vão ouvir falar muito sobre isso esse final de semana, já devem estar ouvindo falar. Estão ouvindo falar? Sim. Sim. Então, 20 anos atrás, eu estava na faculdade, por exemplo. A gente acordou de manhã e ligou a TV e estava lá, as Torres Gêmeas, que eram os maiores prédios naquela época que existiam no mundo, pegando fogo porque 2 aviões tinham se chocado com as Torres Gêmeas. Ninguém sabia o que estava acontecendo e depois a gente foi entendendo, elas caíram e a gente foi entendendo que aquilo era um ataque terrorista. E aqui a gente precisa começar a entender toda essa introdução. Eu lembro que eu falei, de um lado, não tem mais mocinho e não tem mais vilão. A não ser para as pessoas mais simples e inocentes. Vai ser criada uma ideia de que, então, quem era o terrorista era o vilão e quem não era o terrorista era o mocinho. Que bom seria se fosse assim, mas a vida não era tão simples. Porque o terrorismo tinha rolado bastante lá na Segunda Guerra Mundial. Lembram disso que eu acabei de falar agora? Sim. Sim. Essa galera vai aprender. E agora o mundo vai ficar mais complexo do que estava rolando. Até a Guerra Fria, a gente achava que o mundo era isso aí, ó. Uma águia americana com uma bomba atômica, um urso soviético com uma bomba atômica, e você escolhe que lado você quer. Mas vocês conseguem perceber que eles se enfrentam de frente? É exército contra exército. Ambos estão em uniformes militares. Estão entendendo? Vocês conseguem notar isso? Sim. Beleza. Mas vocês sabem que isso não é verdade, porque durante a Segunda Guerra Mundial, e aliás, desde a Primeira Guerra Mundial, tinha uma novidade começando a existir, que era a ideia de usar a população civil como alvo. Até a Primeira Guerra Mundial, guerras eram travadas entre exércitos. Se lutava em campo aberto, exército contra exército. A guerra era uma questão dos soldados. Às vezes a população podia ser massacrada, às vezes a população podia ser barbarizada, mas isso somente depois que o exército tivesse sido derrotado. A guerra efetivamente era entre os exércitos. Tudo bem até aqui? Desde a Grécia Antiga era assim. Tudo bem até aqui? Tudo.
É claro que o vencedor podia escravizar, por exemplo, outro povo, mas a população não era utilizada como alvo. Na Primeira Guerra Mundial e na Segunda, começa a surgir uma novidade, que é o seguinte: eu uso a população civil, ou seja, não armada, ataco ela, mato gente pra cacete, e com isso eu crio pressão política sobre as pessoas daquela região atacada que vão fazer pressão nos seus governos. Então, se eu, por exemplo, desligo, bombardeio as torres de transmissão de energia elétrica numa cidade, eu crio caos, e esse caos pode fazer a população pressionar os seus governantes para que eles se rendam. Atacar a população passa a valer. Tudo bem aqui? Tudo. Beleza. Vocês notaram então que teve uma mudança na forma como a guerra se organizava? Sim. E foi uma mudança bem radical. Agora pode bombardear hospital, escola, criancinha, velhinho, doente, trabalhadores, professores, mulheres. Não é mais o soldado que foi treinado para morrer e para matar que estava lá lutando. Tudo tranquilo aqui? Eu uso a população como ferramenta de pressão política. Uso a população como alvo. Eu mato gente normal para criar pavor, e esse pavor vai gerar pressão política no meu inimigo, e essa pressão pode fazer com que ele se renda. O exemplo mais clássico que vocês conhecem disso é a bomba atômica em Hiroshima. O que vocês acham que a população das outras cidades japonesas fizeram no dia seguinte da bomba atômica? O que vocês imaginam que eles fizeram com o governo japonês? Exatamente, eles pressionaram o governo japonês e falaram assim: pelo amor de Deus, se rende para não jogar um bagulho desse na gente. Sacou qual é a lógica? O interessante aqui é entender a lógica. Vocês entendem a lógica aqui? Sim. Vocês concordam? Vocês concordam que essa lógica é uma lógica que opera com um sentimento? E aí? Você, professor, eu não entendi a pergunta. Vocês concordam que essa lógica agora nova de guerra é uma lógica que opera com um sentimento? Ah, sim, concordo. Qual é o sentimento? Terror. Vejam então que terrorismo vai ser uma política utilizada para os próximos confrontos políticos. Ora vai ser usada por grupos terroristas e ora vai ser usado inclusive por países. Tudo bem? Ou não? Tudo. Entendeu agora por que os Estados Unidos precisam dizer que eles têm 30 mil bombas atômicas? Para colocar terror. Exatamente. Quando ele fala, olha, eu tenho 30 mil bombas atômicas. Bom, quem já viu uma bomba atômica em Hiroshima fala, meu Deus do céu, é possível lutar contra eles? Não. Não. Essa é a mesma lógica dos soviéticos. Percebam que esse mundo, então, vai ser um mundo sem mocinhos, muito mais complexo do que era simplesmente escolher essa escolha que está aqui na tela para vocês. Sim. Ótimo. O terrorismo, então, ele vai ser usado às vezes pelo Estado, pode ser americano, soviético, inglês, francês, chinês, o qual vocês quiserem, ora por grupos. Outra coisa importante é que você agora vai ter uma guerra chamada guerra total. O que é a guerra total? É uma guerra de eliminação completa do teu inimigo. Não é mais aquela guerra como era antigamente. As tropas se enfrentavam e aí eles tentavam um acordo de paz e alguém cedia. Não. Na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial, a guerra só acaba quando o último soldado do outro lado está completamente arrasado. Essa noção é uma noção nova também da guerra. É a guerra da barbárie. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. O que não estava combinado para esses caras? Prestem atenção nesse termo. O que não estava combinado para esses caras é como a tecnologia
cairia nas mãos de pessoas simples. Bom, vamos lá. Vamos tentar entender isso aqui. Óbvio que se me derem uma bomba atômica, eu e o Alisson pegamos uma bomba atômica na mão. A gente não sabe o que fazer com ela, Alisson. Simples assim. Mesmo que a gente tenha uma na mão, a gente não sabe o que fazer. A gente não tem como ir lá e jogar nos Estados Unidos uma bomba atômica. Põe no meu carro, a gente vai nós dois lá tentar jogá-la. Nós não temos o que fazer. A tecnologia, então, ela parecia algo que era completamente apenas dominado pela superpotência, ou pelas grandes potências, ou pelos estados e governos. Não era utilizável por qualquer um. Mas tinha um tipo de tecnologia que ia ficando cada vez mais obsoleta, que ninguém tinha prestado muita atenção nela. E aí vocês vão ver o que isso vai fazer, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Até o século XIX, todo mundo tinha na sua casa, isso é muito comum, vocês vão ouvir, inclusive, esses argumentos às vezes. Até o século XIX, todo mundo tinha na sua casa uma arma. Podia ser um revólver ou podia ser um facão. Qual era a questão? Um revólver no século XIX não tinha nada a ver com o revólver de hoje em dia. Ele dava um tiro e a bala era aquela bolinha de chumbinho. Vocês já viram em filmes antigos como é que é? O cara bota uma pólvora, ele dá um tiro, isso é um revólver no século XIX. Vocês já viram isso? Já. O cara tinha uma faca, ele se defendia de criminosos, se defendia de animais que entravam dentro da casa e tudo mais. Bom, mas quando chega no século XX, o que a gente vai encontrar, especialmente durante as guerras, era armas muito diferentes. Né? Armas bastante diferentes. E isso vai fazer com que as coisas mudem um pouco de parâmetro. Né? Vamos pensar uma coisa. Imagine que uma pessoa que hoje tivesse uma arma qualquer, dessas que qualquer criminoso ou policial anda pela rua, se ela tivesse na Primeira Guerra Mundial, ela provavelmente teria uma arma mais poderosa do que 90% dos soldados. Eles tinham armas muito precárias. Hoje você tem pistolas, por exemplo, que tem 30, 40 tiros. Um soldado não tinha essas possibilidades. Na Revolução Francesa, por exemplo, as pistolas elas davam 2 tiros e depois eles resolviam a briga na espada mesmo. Vocês estão entendendo a mudança do que vai acontecer? Sim. Então, para começar a Primeira Guerra Mundial, aqueles 7 jovens que cometeram um atentado terrorista que matou o arquiduque da Sérvia, o Ferdinando de Habsburgo, foram 7 caras para acertar 2 tiros no arquiduque e 2 tiros na sua esposa. Bom, vocês não são bobos, vocês sabem que hoje em dia qualquer uma pessoa que entra em qualquer lugar nos Estados Unidos mata 15, 20, 30 pessoas. Vocês estão notando a mudança tecnológica nas mãos das pessoas comuns? Sim. Beleza. Então vocês sacaram onde isso vai dar. E não vai ser bom. Deu para perceber que não vai ser bom. Não deu? Deu. E deu para perceber também que cada vez mais essas armas não vão ser mais utilizadas entre as grandes potências. Vejam, vocês acham que na hora que os Estados Unidos testam uma bomba atômica, a Inglaterra vai perder tempo desenvolvendo pistolas para o seu exército? Faz sentido? Não. Não. Mas a empresa de pistola precisa continuar vendendo pistola, certo? Certo. E se ela não vende para soldado, ela vende para quem? Para o cidadão? Para a população. Isso pode servir também para granadas, fuzis. Vocês concordam? De nada adianta ter um fuzil contra uma bomba atômica. Tudo bem? Beleza, então. Bom, faz a conta agora. No momento em que você tem gente comum podendo comprar um fuzil, precisa de pouco para poder, de repente, isso virar uma arma de pressão política. Por exemplo, com terrorismo. Só basta alguém comprar um fuzil e falar assim, e se a gente usasse isso aqui para alguma causa política?
Só precisa fazer essa conexão. Quando alguém pegar essa tecnologia nova, que ela é obsoleta, mas ela ainda é muito letal, ela vai chegando na mão das pessoas. Se alguém fizer essa conexão, pronto, a gente tem a instituição de um jeito de fazer política diferente, que é a política pelo terror. Agora, não mais praticada pelos estados, pelos governos, e sim praticada por grupos de indivíduos. Vocês concordam? Sim. Então, qualquer duas pessoas com um fuzil, cada um com um fuzil, durante pelo menos uns 15 a 20 minutos, elas vão ser extremamente poderosas. Depois as tropas, os soldados chegarão e elas provavelmente serão mortas, mas por 20 minutos, pelo menos, elas serão muito poderosas. Elas terão muito poder na mão delas, poder que elas nunca tiveram. Vocês concordam até aqui? Sim. Bom, quando vocês entendem isso, vocês vão entender qual vai ser a lógica do terrorismo. Vocês já sabem que o negócio vai dar ruim. Vai dar ruim ou não vai dar ruim? O que vocês acham? Acho que vai. Vai dar ruim. O século XX é o século que a gente vai ver essas tecnologias todas caindo na mão de quem não tinha muito jeito de usar o negócio. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Até a Idade Média, os camponeses eram proibidos de lutar. Camponeses não podiam ser guerreiros medievais. Aliás, camponeses não podiam ser sequer açougueiros. Eles não podiam trabalhar como açougueiro. Os medievais, os senhores feudais, tinham uma lógica que dizia o seguinte: a natureza da atividade condiciona a humanidade da pessoa. Quem lida muito com a morte acostuma e aprende a matar. Quem lida muito com armas acostuma, aprende a usá-las e aprende a matar. E nós não queremos isso para os camponeses. Por que eles não queriam isso para os camponeses? Porque eles eram bonzinhos? O que vocês acham? É porque eles queriam que os camponeses continuassem trabalhando para eles quietos. Por isso que na Idade Média apenas os nobres eram os guerreiros. Lembram disso? Sim, sim. No mundo contemporâneo isso vai mudar. Cada vez mais os ricos se afastam da guerra e cada vez mais os pobres estão expostos à guerra. Os pobres estão por aí se matando em guerra, em tiroteio todos os dias. Essa é uma novidade também que estava acontecendo e ficando mais popular. Vocês estão vendo essa imagem que está na tela para vocês? Sim. Essa imagem é de uma bomba chamada Moab. Ela é o apelido dela é mãe de todas as bombas. Ela é norte-americana, ela pesa 10 toneladas. Ela pesa o peso de um caminhão. Bom, primeira coisa, ela é lançada de um avião. Vocês acham que é qualquer avião que joga ela? Não. Não. Segunda coisa, ela é uma bomba convencional, ela não é uma bomba nuclear. Ela é uma bomba convencional. Na hora em que os países sentaram e falaram assim, vamos fazer um acordo de não se atacar com bomba atômica? Ah, beleza, então não pode atacar bomba atômica, certo? Certo. Então os americanos foram lá e construíram isso aí. Ó. A Moab, ela carrega 9 toneladas de dinamite. Uma dinamitezinha produz uma explosão gigante. Vocês já viram esses casos de atentado contra bancos. Imagine 9 toneladas. O poder da Moab, ela é equivalente a uma bomba nuclear de 60 quilos. Ela é de uma bombinha pequena. As bombas nucleares costumam ter 500 quilos. Mesmo assim, está claro para vocês que o poder tecnológico, o poder militar de um exército como o dos Estados Unidos é gigantesco, não tá? Ela destrói tudo no raio de 2 quilômetros. Essa bomba destrói tudo que tiver no raio de 2 quilômetros. Então imaginem o seguinte, por exemplo, uma bomba dessa lançada no casqueiro, ela cai agora, em 5 minutos não existe mais casqueiro. Tudo é dizimado. Não tem nem como montar uma estratégia de defesa se você é o outro exército. Tudo bem? Eles foram safados, né? Ao invés de uma bomba nuclear, pegaram uma bomba de dinamite. Como se não fosse nada. Só que muito grande e pode usar. Pois beleza? Exatamente. Eles usaram a tecnologia ao seu serviço.
Quem joga bombas, por exemplo, como a Moab, é esse aviãozinho aí, ó. Os B-52, eles eram chamados de fortalezas aéreas. Eles são os maiores bombardeiros do mundo, eles carregam uma quantidade gigantesca de bomba. Como vocês viram, a tecnologia ela é gigante, então não é qualquer pessoa. Não basta dar uma Moab para mim. Eu não tenho o que fazer com ela. Tudo bem? Tudo. O que os países passam a acreditar, então? Que a guerra no futuro seria uma guerra necessariamente complexa. Porque é tanta tecnologia, é tanta coisa, é soviético, é americano, é inglês, é francês, é alemão, que isso vai ser, com certeza, muito complexo, certo? Certo. Beleza, então. Agora a gente pode dar os nossos passos para entender melhor o século XX. Abriu para vocês aí? Abriu. Sim. Abriu aí? Aí que eu coloquei para vocês o sufixo ismo. Esse é um sufixo muito importante para entender o século XX e o XXI. É o conceito de ismo. O que é ismo? Ismo é normalmente um sufixo que a gente usa para expressar uma ciência, como darwinismo, materialismo, idealismo, né? Uma doutrina política, como socialismo, capitalismo, marxismo, liberalismo, nazismo, ou um conjunto de ideias, como, por exemplo, as ideias na arte, romantismo, iluminismo, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, ou, no final das contas, uma ideia fixa, como, por exemplo, racismo, terrorismo. Tudo bem? Sim. Beleza. Isso também vai servir para crenças religiosas, cristianismo, islamismo, budismo. Bom, o século XX ele vai ser profundamente marcado por esses ismos, pelas ideias dos ismos que a gente chama, né? Tá claro para vocês que geralmente essas fixações a essas ideias eram muito emotivas, emocionais e pouco racionais. Então eu sou, deixa eu pensar, eu defendo o liberalismo. Chega uma hora que é quase que emocional a minha defesa? Tá claro? Sim, sim. Sim. Beleza, então. Bom, eu estou dizendo emocional para não dizer irracional. Mas, no fundo, é isso. Chega uma hora que já é irracional o negócio. Tudo bem? Sim. Bom, qual é o máximo da racionalidade? O máximo da racionalidade é eu tentar preservar minha própria vida. Vocês concordam com isso? Concordo. Sim. Qual é o máximo da irracionalidade? É quando eu ponho a minha própria vida a serviço de alguma dessas ideias aí. Tudo bem? Sim. Bom, junta uma ideia que provoca um tipo de sentimento irracional, onde nem a minha própria vida mais faz sentido. Mais um pouquinho de tecnologia e vocês vão ter o quê? O que vocês acham? Eu não entendi a pergunta, professor. Junta uma ideia irracional que chegue ao ponto da pessoa pôr a própria vida a serviço dessa própria ideia, mais um pouquinho só de tecnologia na mão dela. O que isso vira? Com certeza. Pronto. Aqui vocês ligaram os pontos. E não precisava muito, Alisson. Bastava eu dizer assim, ó, eu vou defender a União Soviética a qualquer custo, porque eu decidi que eu sou soviético. Bom, isso significava que eu ia ter que enfrentar os americanos. E não é qualquer coisa enfrentar alguém que tem 30 mil ogivas nucleares. Vocês concordam comigo? Provavelmente eu ia morrer, inclusive. Bom, a mesma coisa quem dizia eu sou americano e vou defender os americanos e o capitalismo de tudo que for jeito.
Não era qualquer coisa enfrentar a União Soviética. Bom, então essa parte de pôr a própria vida em risco era uma coisa meio que estava posta, estava colocada. Todo mundo estava fazendo essas escolhas. No limite, todo mundo sabia que podia ter uma guerra nuclear. Vocês concordam? Sim. Tirando meia dúzia de gente que estava dizendo assim, não, eu não sou nenhum nem outro, eu quero que esses caras parem com isso. Mas essa galera não era muito ouvida. Beleza. Vamos avançar um pouco nisso aí. Isso aqui é um conceito da guerra, a lei marcial. Né? Durante as guerras, tem um tipo de lei que é colocada que chama lei marcial. Né? Ela é a lei que é colocada pelas autoridades militares. É a lei que vai tratar, por exemplo, dos desertores. Você não tem liberdades e você pode ser morto. Entender isso é importante para que vocês entendam a primeira coisa. Terrorismo não é uma ideia nova. O terrorismo ele existe há muitos e muitos séculos. Né? A ideia nova vai ser o terrorismo utilizado por gente comum. Como assim o terrorismo é usado há séculos? Então vamos pensar. Né? Quando um exército anunciava que ele ia invadir um país e que ele escravizaria todo mundo que não se rendesse, antes ele já anunciava isso. No fundo ele estava dizendo o que para as pessoas? Se rendam. Não é isso? Sim. Ou seja, ele está usando o terror como uma ferramenta política. Isso é o terror praticado pelo Estado, por governos. Tudo bem? Aqui? Tudo. Beleza, então. Mas a palavra terrorismo ela vai surgir pela primeira vez na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa existe um período que vai de 1793 a 1794, um ano, mais ou menos, que quem governa é um camarada chamado Robespierre. E ele implementa um regime chamado Regime do Terror. O que é isso? Robespierre manda para a guilhotina todo mundo que fosse contra a Revolução Francesa, principalmente o rei. Ele manda cortar a cabeça do rei e apresentar para a população em público. Isso significa que quem ousasse ser contra o governo do Robespierre e da Revolução tinha um fim certo. Qual era o fim? A morte. Morte. A morte. Isso significava administração pelo terror. Eu punha medo nas pessoas e elas se submetiam às minhas concepções políticas. Tudo bem? Isso é da Revolução Francesa. O Robespierre, inclusive, ele diz assim, durante um tempo de paz, a arma para governar a população é a virtude. Eu sou virtuoso, então eu governo. Mas durante os tempos de guerra, a arma é a virtude somada ao terror. E ele diz, o terror sem a virtude vai virar barbárie. Então não é qualquer terror, é o terror feito por homens virtuosos. Ele achava, obviamente, que ele é que era virtuoso. Mas a paz, a virtude sem o terror, a virtude na paz, ela é impotente. Robespierre, então, ele oficializa o uso do terror como ferramenta política. Ele, inclusive, vai ser depois preso e guilhotinado. Tá claro para vocês aqui, vocês percebam, é a França, da Revolução Francesa, da igualdade, liberdade e fraternidade, instituindo um regime que é o regime do terror, para dominação política. Tá claro aqui? Sim. Tá claro para vocês, então, quando a gente diz assim, nossa, tem uns terroristas lá, muçulmano, que são malvadão, nossa, que gente bárbara. Tá claro para vocês que essa é uma perspectiva muito inocente ainda? Sim. Óbvio que eles são malvados, óbvio que eles são terríveis, óbvio que eles são horrorosos, e óbvio que eu acho que tudo que eles fazem é a barbárie. Não defendo nada disso. Acho que eles são asquerosos. Mas é muito mais complexo do que só um grupo de gente maluquinha que resolveu virar terrorista. O terrorismo era uma ferramenta política. Tá claro aqui? E eu vou mostrar para vocês, por exemplo, alguns grupos que usavam de terrorismo. Quando a Ku Klux Klan queima negros que se opunham ao regime racista, isso não era uma forma de terrorismo? Eles iam queimar todos os negros? Não.
Eles queriam alguns que ficassem escravos deles. Mas eles queriam que as pessoas se submetessem pelo quê? Pelo medo, Pelo terror. pelo terror. Os atentados terroristas, eles existiram ao longo da história. Aqui tem alguns para vocês verem. No século XIX, o czar da Rússia, o Alexandre II, foi morto durante um atentado terrorista. Como é que funcionava? Grupos mais fracos faziam atentados contra poderosos, contra o rei, contra o prefeito, contra o governador. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Por exemplo, o Pompeu, em Roma, ele vai ser guilhotinado, ele vai ser decapitado em praça pública a mando do Júlio César. O Pompeu é um general romano que vai ser decapitado a mando de outro general romano. Isso é o terror. A população, né, os egípcios, que é onde o Pompeu estava, olham isso e falam assim, caraca, se Roma faz isso com o próprio general romano, imagina com a gente. O terrorismo do século XXI vai ter uma única novidade, que é explodir e matar gente comum. Mas vocês já sacaram como isso começa, lá na guerra, quando a população civil passa a se tornar um alvo político. Porque esse alvo político pressiona os governos e faz pressão política. Tudo bem? Sim. Beleza, então. Adianta, então, explodir uma bomba na Arábia Saudita, onde tem um rei que não está nem aí para a população? Não. A população não tem condição de fazer pressão política nesse rei, porque esse rei não está nem aí para a população. Nas ditaduras, nas monarquias, pouco importa uma bomba, um atentado terrorista. Mas aonde exista regime parlamentar de governo democrático, poxa, terrorismo é complicado, porque a população faz pressão, a população vota. Beleza, dito isso, a gente vai para a próxima parte. Agora tá fácil. Vamos entender o que é opinião pública. Bom, opinião pública é um conjunto de ideias, opiniões e valores de uma sociedade em relação a qualquer assunto. E é possível mudar a opinião pública. Tudo bem? Tudo. Então, vamos imaginar que um grupo diz assim, ó, a gente queria que São Vicente não fosse mais o estado de São Paulo. São Vicente quer virar uma cidade, um país. E o Brasil fala assim, não, isso não pode, São Vicente é do Brasil. E aí, algum grupo maluco explode uma bomba em Santos e diz assim, enquanto São Vicente não ficar independente, nós vamos explodir uma bomba por dia. Pode ser que a Alissa mora em São Vicente, Alissa? Não, moro em Santos. Nem eu também não moro, eu moro em Cubatão. Pode ser que eu e a Alissa falemos assim. Ah, então, pelo amor de Deus, dá logo a independência para São Vicente, que eu não quero saber de explosão de bomba aqui na minha cidade, não. Você concorda comigo, Alissa? Concordo. Você verificou como isso funciona como uma ferramenta de pressão política? É uma ferramenta asquerosa, terrível, mas é uma ferramenta muito eficaz. Concorda? Sim. Tá entendendo como é que as lógicas dos atentados terroristas eles vão funcionar? Sim. Beleza. Acrescenta aí mais uma ideia, então. A ideia de guerra assimétrica. O que é uma guerra assimétrica? O nome já diz. É uma guerra entre pessoas tão diferentes, tão assimétricos, que não tem como ganhar. Tem como ganhar uma guerra dos Estados Unidos? Tem como um país decretar uma guerra, declarar guerra para os Estados Unidos, enfrentá-lo com as suas tropas e exércitos e ganhar dele? Tem como fazer isso? Não. Não. Mas nas guerras assimétricas tinha um jeito de ganhar deles. Era mudar a opinião pública. De quem? Dos próprios cidadãos norte-americanos. De modo que eles dissessem, governo dos Estados Unidos, parem com essa guerra. A gente não quer mais pagar o preço disso. Como eu e a Alissa fizemos no caso de dar independência para São Vicente. Vocês entenderam isso? Sim. Isso tornava exércitos ou grupos pequenos muito poderosos. Porque agora, com um pouquinho de tecnologia, não precisava ter uma bomba atômica. Com um pouquinho de tecnologia, era possível impor terror às pessoas. Eu não preciso ter uma bomba atômica para fazer com que eu e a Alissa fiquemos apavorados. Qualquer explosão vai me botar medo, gente. Tá claro para vocês isso? Sim.
Beleza, então. Então, vocês estão entendendo muito bem como a política no século XX vai ter muita base no terrorismo. Bom, aqui é o exército dos Estados Unidos. Está aqui, ó. O que eles têm, para vocês terem uma ideia de como isso funciona. 1.200.000 soldados, 415 navios, 10 porta-aviões. O Brasil não tem nenhum, para vocês terem uma ideia, nenhum porta-avião. 6.800 tanques, 13.000 aeronaves, 2.300 caças, 2.800 bombardeios. Agora, ativa 6.000 bombas atômicas. Esse é o exército americano. Terror, vocês já viram o que é? Terror é isso. Qualidade do que é terrível, do que causa pavor, medo extremo. Isso vai ser usado ao longo do século XX e do século XXI bastante como estratégia política. Para convencer pessoas de coisas. Mas não para convencer se eu vou ser soviético ou americano. É para aquelas outras coisas que tinham outras demandas na sociedade que não eram apenas ficar entre soviéticos e americanos. Tudo bem? Tudo. Quem é mocinho e quem é vilão aqui? Ninguém é mocinho. Se os Estados Unidos e os soviéticos puderem, eles mandam uma Moab daquela na cabeça dos terroristas. E se os terroristas puderem, eles atacam os Estados Unidos. Mas como nenhum dos dois pode atacar um e o outro, em geral os terroristas atacam a população civil mesmo. Que é eu, que é vocês, que não tem como se defender. A gente está num busão. Qual é a nossa chance? Qual é o nível de risco que a gente oferece para um terrorista dentro do busão? Nenhum. Vocês entendem? Sim. Professor, mas no caso do 11 de setembro não foi pelos russos, né? Exatamente que está a ideia. Eu já mostrei para vocês aqui o que é terrorismo, como é que funciona, né? E o que você disse é exatamente isso, Tainá. Aqui a gente chega onde a gente queria. O que é o 11 de setembro? É um grupo muçulmano, numa instituição terrorista chamada Al-Qaeda. E o que o Al-Qaeda faz? Ou a Al-Qaeda? Ela faz um atentado contra o coração dos Estados Unidos. Veja que coisa curiosa. Os Estados Unidos estavam preparados para uma guerra extremamente complexa contra os soviéticos. Eles tinham criado, inclusive, um escudo chamado Domo de Aço, que era um escudo antimísseis, que bloqueava os mísseis soviéticos. Eles tinham armas de última geração, hacker, computação, aquela coisa toda. Só que o que eles não estavam preparados? Para um grupo de terroristas que usariam facas para render a tripulação de aviões e utilizariam esses aviões de modo muito simples e tosco como bombas, como mísseis. A grande inovação dos terroristas, no caso do 11 de setembro, é que eles são profundamente simples. Eles não tinham sequer um revólver. Eles entram, eles têm a arma, mas eles basicamente estão com facas. Vejam, quando eles acessam uma tecnologia que eles sabiam dirigir um avião. Eles aprenderam a dirigir avião, eles fizeram um curso de dirigir avião nos Estados Unidos mesmo. Porque a gente podia vender aviões para as pessoas. Até a Segunda Guerra Mundial, só quem dirigia avião era soldado. Mas hoje não, a gente tem aviação civil. E qual é a ideia deles? Um avião internacional, ele é grande, ele é rápido, então ele tem a vantagem da física, e ele anda com um reservatório de combustível gigantesco. Ele é uma bomba. Ele vai ser usado, então, como bombas contra os norte-americanos. Essa é a novidade. Bingo, alguma tecnologia, mais uma ideia que era aqueles ismos, provoca terrorismo, e esse terrorismo contra um exército que não é invencível, são os americanos, numa guerra assimétrica, você impõe algum tipo de dano ao teu inimigo. Entendeu a lógica? É maluco, é irracional, é cruel, é terrível para a população, mas tem lógica. Vocês entendem? Sim. Agora tem a última lógica. No começo, o terrorismo servia para negociar. Então funciona daquele jeito que eu expliquei. Explode uma bomba e fala assim, deixa São Vicente ser independente. Eu peço alguma coisa e negocio. Por isso que eu faço atentado terrorista.
ou eu uso do terrorismo para dominar uma população. Eu quero algo daquele cara que eu estou atacando, certo? Certo. O que o terrorismo no século XX vai inaugurar no final do século XX? O terrorismo que não pede nada em troca. O que os caras que explodiram o World Trade Center queriam dos Estados Unidos? Nada. Eles não pediram nada para os Estados Unidos em troca. Eles usaram o terrorismo como uma ferramenta de propaganda política lá no país deles. Eles não estavam querendo que os Estados Unidos dessem nada. Eles sabiam, inclusive, que eles não iam dar nada. Mas com isso eles se tornavam mais populares e poderosos nos seus próprios países. Sacou qual é a lógica? Sim. Você não vai dar nada em troca, nem vai ganhar nada em troca. Pelo contrário, provavelmente você vai perder. Inclusive, você vai perder a própria vida. Mas com isso, você vai ficar, a tua instituição fica mais poderosa lá no seu país. Beleza. Agora vocês entenderam tudo. E se entenderam tudo, a gente avança rápido. Olha só. Bom, a guilhotina na Revolução Francesa e uma figura importante durante a Idade Média e Idade Moderna, o carrasco. Até aqui, o terrorismo, ele era o terrorismo do Estado, do governo. Tudo bem? O carrasco, todo mundo sabe, todo mundo tinha medo. Lembram disso? Na Idade Média? Sim. Isso também era uma forma de impor terror. Vocês concordam? Beleza. Outra forma de impor terror era essa daqui, né? Que é a forma como os desertores eram tratados. Veja, não é que o soldado luta porque ele é valente, corajoso. É porque ele não tem o que fazer. Se ele desertar e voltar, para onde ele vai? Para o seu próprio país, ele vai ser morto. Ele luta também, em alguma medida, não todos, obviamente, mas principalmente soldados comuns, eles lutam em alguma medida pressionados por uma espécie de estratégia também terrorista. Vocês concordam com isso? Eu não estou falando aqui do soldado de elite, não estou falando de eu, por exemplo, que você, se tiver uma guerra no Brasil, você é convocado para lutar. Cara, eu não sei fazer nada. Eu queria só dar aula. Mas eu vou ser pressionado com a morte. E aí eu vou ser obrigado a lutar e matar gente, por exemplo. Se eu puder, para não morrer. Então o terror, ele está lá, está impregnado. Ele sempre foi utilizado como uma ferramenta política. Essa ferramenta política vai cair nas mãos erradas. Ou, se eu usar uma palavra melhor, será que tem mãos certas para usar isso? Mas caiu nas mãos que as potências não queriam. Se ficasse só na mão deles, estava tudo bem. Mas cai em outras mãos. Tudo tranquilo? Sim, sim, sim. Puxa, então, cara, o Leandro está dizendo, então, que os terroristas não são tão malvados assim. Porque já que as potências usavam de terrorismo, então os terroristas não são tão malvados assim. É isso que eu estou dizendo? Não. O que eu estou dizendo é que os terroristas são super malvados. Mas havia um tipo de uso do terror que era muito mais antigo do que os próprios terroristas atuais que a gente conhece. O problema é quando isso cai na mão deles. E aí a gente vai ter, de um lado, o terrorismo do próprio Estado e, de outro lado, o terrorismo, esse terrorismo do varejo aí, né? O terrorismo do Estado e o terrorismo do atacado. É a bomba atômica, que está lá te ameaçando sempre. O terrorismo do varejo é esse terrorismo de uma bomba que explode numa loja. Ou seja, o mundo vai ficar muito mais complexo do que simplesmente a Guerra Fria. Como a Alissa bem disse pra gente aqui, a realidade ela é complexa. Bom, durante o século XX vão ter vários grupos terroristas que vão usar terrorismo como política. Por exemplo, o IRA, o Exército Republicano Irlandês, que vai explodir bombas em Londres e pedia o quê? Que a Inglaterra libertasse a Irlanda do Norte, que a Irlanda do Norte fosse independente. Eles conseguiram? Em parte conseguiram. Era pressão política. Explodir bomba até que a Inglaterra cedesse. Dava para enfrentar o exército inglês? Não. Então a gente vai usar dessa estratégia. Tudo bem até aqui? Tá claro? Sim. Beleza, então. Outra estratégia terrorista é... Vocês estão vendo esses três senhores aqui? No meio está o Bill Clinton, era o presidente dos Estados Unidos. À esquerda está
o presidente de Israel, e com uma coisa branca na cabeça está um sujeito chamado Yasser Arafat. Ele era membro de uma organização chamada Fatah. E o Fatah era, entre outras coisas, um grupo terrorista. O que é um grupo terrorista para nós hoje em dia? São uns malvadões, assim. Naquela época, um grupo terrorista era um grupo que usava da estratégia do terror como arma política. Ponto. Era um exército, era guerra. E eles consideravam legítimo matar gente. Bom, mas americanos também achavam, israelenses também achavam. Não tinha grandes novidades até aqui. A novidade era que eles não tinham um exército, que eles faziam isso de modo um pouco mais precário. Eles eram bondosos, então não estou dizendo que eles são bonzinhos. Não, estou dizendo que eles são terríveis. Mas eles usavam as ferramentas que tinham para lutar na guerra. Era uma guerra. Tudo bem? O que eles queriam? O que o Arafat queria? A liberdade da Palestina. Vocês estão entendendo que até aqui o terrorismo está sendo usado como uma ferramenta de pressão e de luta política. É uma arma. Tudo bem? Sim. Vocês vão dizer, poxa, mas armas matam pessoas. É isso mesmo. Armas matam pessoas. E o jogo político desses caras tinha como base matar pessoas. Não tinha nenhum problema. Aqui está, por exemplo, um B-52 com todas as suas bombas aí. Aquele bombardeiro que eu mostrei para vocês, ele está aí, ó. Dá uma olhadinha nele. Vocês estão vendo a quantidade de mísseis e bombas que ele carrega? São muitas. Bom, é isso aí. E o que o terrorismo vai fazer, então, é tornar a nossa vida das pessoas comuns um pouco pior. Porque a gente vai ter que agora ter medo dos americanos, dos soviéticos, com essas armas todas, e também dos terroristas. Ambos concebem que matar gente é uma possibilidade. Tudo bem aqui? Sim. Tem uma frase muito, muito famosa de um filme norte-americano que eram os soldados que usavam essa frasezinha no capacete. Né? Guerra é inferno. É isso mesmo. E provavelmente no inferno não deve ter essa coisa de honra, de olha, não é assim que se luta. Os caras não estão nem aí para isso. O século XX, então, vai ser profundamente marcado por disputas tecnológicas, disputa entre estados, atentados terroristas, predomínio de tecnologia para uso de imposição de medo na população. É isso que vai ser o século XX. O que é, por exemplo, quando um grupo criminoso fala assim, ó, lá no seu bairro, toque de recolher. O que ele está fazendo com a gente? Ele tá colocando medo. Que estratégia política ele está usando? Qual é a estratégia política? É isso. Porque o que está imposto ele diz, olha, todo mundo em casa. Ou seja, se você sair para a rua, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. É isso. Né? A política, então, no século XX, ela chega nesses termos. Bom, como eu disse para vocês, terrorismo foi usado ao longo da história. Aqui é uma gravura de Roma, por exemplo. Como Roma tratava todo mundo que desafiava Roma e como Roma fazia para garantir que as pessoas obedecessem Roma. O que Roma fazia? O que vocês acham? Todo mundo que desobedecia Roma tinha um fim: crucificação. Roma crucificava, assim, milhares de pessoas. A gente conhece o caso mais famoso, que é o caso de Jesus, mas a crucificação era uma punição relativamente comum em Roma. Haviam situações em que elas chegavam a crucificar centenas de pessoas. E por que crucificar a pessoa? Vamos tentar entender. Por que não simplesmente enfiar uma espada na barriga dela e cortar a cabeça dela? Por que a crucificação? Porque sofre mais, demora pra morrer. Exatamente, Tainá. Porque sofre mais. Porque demora para morrer. E ao demorar para morrer e sofrer mais, impõe na gente, comum, qual sensação? Medo. Terror. Medo. Terror. É a administração pelo medo, pelo terror.
O corpo da pessoa que ficava crucificada, ele ficava lá exposto. Ele não era retirado da cruz. Ele ficava lá. E vocês sabem para que depois... Imagine um corpo morto pendurado numa cruz. Esses braços dessa cruz serviriam de puleiro. Para quem? Para quem vocês acham? Ele é projetado para ser um puleiro. Puleiro de quem? Você sabe o que é puleiro? Aliás, é uma palavra velha. Não. Não, imaginei que vocês não soubessem. Puleiro é um lugar onde aves vão ficar pousadas. Sabe? Tipo o puleirinho do passarinho na gaiola. Aquele pauzinho, ele pousa. Sabe? O braço da cruz, ele é projetado para ser um puleiro, para uma ave pousar ali. Que tipo de ave você acha que pousa ao lado de um cadáver? Um urubu, um abutre, um corvo. Você imagina você andando. E os corpos eram crucificados e colocados ao longo das estradas. Imagina você passando a pé por uma estrada, tem uma cruz com uma pessoa lá crucificada, morta, e tem um urubu comendo a pessoa ali na cruz. É uma cena aterrorizante? Sim. Você está com vontade de desrespeitar uma ordem de Roma depois de ter visto isso? Não. Entende como é pedagógico o terror? Como ele funcionava como uma ferramenta política na mão do Estado? Sim. Bom, mas ele vai sair de controle. Não vai ser só o Estado que vai usar. Essa que é a questão. Bom, aqui a gente dá um passo grande e chega onde a gente parou a última aula, na Guerra do Vietnã. Né? E o que é a Guerra do Vietnã, pessoal? A Guerra do Vietnã é o limite disso que a gente está tratando. Né? Quando vietnamitas e americanos entram em guerra, a lógica é bem simples. Os americanos fazem o seguinte cálculo: quantos soldados tem no Vietnã? Ah, tem 50 mil soldados. Então é simples. A gente vai mandar 500 mil soldados para lutar no Vietnã. 10 americanos para cada um soldado vietnamita. A gente vai mandar armas de última geração, tecnologia, helicópteros, aviões, bombardeiros, tanques e tudo mais. E isso vai criar uma situação simples. Qual é a situação simples? É possível que os vietnamitas ganhem a guerra? Não. Não. E os vietnamitas entenderam o recado. Eles recebem armas soviéticas, mas não recebem armas em condição de vencer os americanos. E o que eles fazem? Eles tomam uma decisão maluca, mas muito inteligente. Qual é a decisão maluca? Nós não precisamos vencer a guerra. Pensem no que eles estão decidindo. Ó. Era possível que o Vietnã vencesse essa guerra? Na arma, na briga com os americanos? Não, era impossível vencer a guerra. Então eles decidem que eles não precisam vencer a guerra. A gente só precisa continuar lutando. Por quê? Porque se a gente continuar lutando, vai chegar uma hora que os soldados americanos e a opinião pública norte-americana vai entender que aquilo está custoso demais, que aquilo não vale a pena. E quando eles entenderem que aquilo é custoso demais e que aquilo não vale a pena, eles vão se retirar. Nós só precisamos estar dispostos a dar tudo que a gente tem, inclusive a própria vida, do nosso povo. Vocês estão entendendo a lógica? Como a lógica é outra? Não é mais a lógica da Segunda Guerra Mundial, tropas contra tropas, quem será que vai vencer? Não é nada disso. Eu vou ser um inimigo tão chato, eu vou ficar tanto tempo enchendo o saco desses caras, que vai chegar uma hora que ele vai se desinteressar e vai embora. Você entendeu? Sim. Professor. Oi. Desculpa te interromper, é que eu vou precisar sair, tá bom? Sai sim, Alissa. Tá bom? Desculpa, tchau. Imagina. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Bom, se vocês entenderam isso, vocês entenderam todo o restante. Os vietnamitas vão fazer o quê? Eles vão ficar lutando contra os americanos a partir de qual estratégia? Terrorismo. Os americanos pousam com um helicóptero, dominam uma região, eles vão lá escondidinhos, explodem uma bomba e matam 2 americanos. Os americanos vão lá e matam 30 vietnamitas. E aí depois eles vão lá e matam no dia seguinte, mais 2 americanos. E os americanos matam mais 30 vietnamitas. E no dia seguinte, mais 2 americanos.
E assim eles ficam 10 anos, pessoal. 10 anos lutando desse jeito. Depois de 10 anos, o que acontece com a opinião pública? Bom, a primeira coisa que acontece é que vocês concordam que o soldado norte-americano, apesar de mais poderoso, ele estava sempre num constante clima de medo? Sim. Ele não sabia de onde ia vir a explosão. Esse clima de medo começa a fazer você fazer besteira. Então, por exemplo, se chega uma notícia pra gente, Alisson, que no dia anterior, 2 soldados americanos foram mortos por uma explosão que estava numa caixa de papelão. No anteontem, 2 americanos foram mortos porque tinha uma explosão num jipe. Depois de ontem, teve um outro americano que foi morto porque um tiozinho idoso explodiu, ele era um homem-bomba. A gente vai ouvindo isso todo dia. Chega uma hora que eu e você, a gente primeiro atira, depois pergunta o que é, certo? Porque a gente não está mais lutando uma guerra, a gente está tentando sair vivo dessa história. Inteiro. Você concorda com isso? Concorda, Tainá? Concordo. Bom, na hora que a gente começa a fazer isso, os vietnamitas conseguem o que eles queriam, que era virar a opinião pública. Dê uma olhada nessa foto. O que é essa foto? O que vocês veem aí? Crianças? Vocês estão notando que esse soldado americano ajoelhado ele é mais alto que as crianças? Vocês concordam que essa não é exatamente uma cena que faz um cidadão norte-americano se sentir honrado? Falar, porra, eu tô pagando imposto para bancar uma guerra para os meus soldados lutarem e morrerem contra isso aqui, ó. Vocês acham que isso pega bem? Não. Mas os soldados americanos começaram a falar, a gente não quer lutar, cara. A gente vai lá naquele lugar, mata todo mundo, mas depois aparece alguém e explode alguém. Sempre explode. E aí o governo americano, para ajudar os soldados a ter um pouco mais de coragem, passava a fazer um negócio que era derramar bombas com os aviões, que eram bombas de napalm. Era uma arma, era um líquido pegajoso que, quando caía na pele, queimava. Era um ácido. Imagina, eles promoviam chuva de ácido no Vietnã. Para o soldado se sentir um pouco mais seguro, porque o soldado tinha que lutar na selva, ele não via de onde vinha o tiro, de onde vinha a armadilha. Os vietnamitas eram terríveis, eles colocavam, por exemplo, armadilhas, cavavam um buraco no meio do mato e colocavam lá dentro pedaços de bambu, como se fossem varas, espetos de bambu, e esse bambu estava embebedado em veneno. E esse veneno, quando furava a bota de um soldado americano, imediatamente infeccionava o pé dele. Ele sentia dores terríveis. Vocês entendem o medo do soldado? Sim. Aí o governo fala, então beleza, nós vamos fazer o seguinte, para acabar com a selva, a gente joga bomba. E joga esse líquido, e joga esse ácido para tirar esses caras da toca deles. Era isso que eles faziam. E aí o que os vietnamitas fazem? Chamam a imprensa norte-americana e falam, dá uma olhada no que o governo de vocês está fazendo. Vocês conseguem ver essa cena? O que vocês estão vendo nessa cena? Ao fundo. Vocês estão vendo os soldados americanos? E na frente, o que vocês estão vendo? As crianças chorando. Vocês estão vendo essa criança nua correndo? Sim. Vocês imaginam por que ela está nua? Porque as roupas dela foram queimadas? Porque ela tirou a roupa desesperada, porque a pele dela está queimando com napalm, o ácido. Isso faz a opinião pública ficar a favor da guerra, no caso dos Estados Unidos? Bom, passados 10 anos, a opinião pública pediu, obrigou, protestou para que os americanos se retirassem da guerra. O Vietnã ganha a guerra contra os Estados Unidos da América assim. Assim, esse é o jeito de ganhar a guerra. Guerras assimétricas vão ser lutadas desse jeito. É um jeito bem tosco, porque você impõe um tipo de sofrimento para o teu povo terrível. Mas convenhamos, é eficaz. É pavoroso. Mas como é que você luta contra um exército que tem bomba atômica e luta desse jeito? Né? Vejam quando eu disse que não tinha mocinho. Né? Bom, se vocês já entenderam tudo isso, o resto é simples, minha gente.
É só você pegar o terrorismo e agora colocar ele na prática. Então vão surgir, por exemplo, ao longo do século XX, vários grupos. Uma das possibilidades de terrorismo é o terrorismo de cunho religioso muçulmano, islâmico. Por que eu dei toda essa volta? Porque hoje, quando a gente fala de terrorismo, a gente logo pensa nos muçulmanos, certo? Certo. Mas não existe só terrorismo muçulmano, existe terrorismo do Estado, existe terrorismo romano, medieval, francês, soviético, americano, nazista, vietnamita, e agora existem os terroristas muçulmanos. Eles são bons, eles são bonzinhos? Não, eles são pavorosos, são bárbaros. Olha aí, olha essa notícia. Esse é um grupo terrorista famoso, o Boko Haram. Está no norte da África, né? Eles sequestram crianças, por exemplo, principalmente as meninas, por exemplo. Esse é um caso de terrorismo. Existe aqui eles sequestraram numa única vez 100 meninas. Isso é menos chocante do que isso? Não. É menos chocante? Não. Não. Ambas as coisas são chocantes. Eu acho um absurdo quando uma única vida humana é perdida. Mas por que a gente fica mais chocado e ouve falar mais disso do que disso? Essa é a pergunta. É porque a maioria das coisas hoje em dia a gente volta nos Estados Unidos, né? Então, Só de quem? nos Estados Unidos. Exatamente, Tainá. Quando não é cidadão norte-americano, quando são meninas, cara, elas foram sequestradas na escola. Sabem para que elas são sequestradas? Pelo Boko Haram? Pra vender óculos. Para serem obrigadas a casar com os terroristas. Para serem escravas deles. É talvez das coisas mais pavorosas que eu já imaginei na minha vida. Eu não sei vocês. Eu vi um que eles sequestravam pra tirar os órgãos e vender. Também, né? Bom, chegando aí, vocês vão ter, por exemplo, agora, ó, atentado terrorista no Afeganistão, o último atentado terrorista, a frase do presidente dos Estados Unidos: não perdoaremos nem esqueceremos, né? Tá aqui, ó, 180 mortos no último atentado no Afeganistão. E aqui a gente deu a grande volta. Em 2001, quando o World Trade Center é atacado, 20 anos atrás, começa um processo chamado Guerra contra o Terror. Olha que coisa curiosa. O nome da guerra dos americanos contra os terroristas muçulmanos que atacaram o World Trade Center é Guerra ao Terror. Eles invadem primeiro o Iraque e depois o Afeganistão. Ficam 20 anos lutando lá, no Iraque e no Afeganistão. Hoje, vocês acham que o Iraque e o Afeganistão estão livres dos terroristas? Eles ganharam a guerra, os americanos? Não. Não. Eles perderam a guerra e tiveram que se retirar. E qual foi a estratégia que os caras do Talibã, por exemplo, ou do Estado Islâmico utilizaram no Iraque e no Afeganistão? Qual é a estratégia que vocês acham que eles usaram? Exatamente. Terrorismo somado a ficar aqui insistindo até que eles desistam. Por quê? Nós estamos na nossa casa, nós não temos para onde ir. Eles têm que ir embora, eles podem ir embora e ir para casa deles, ver iPhone, usar internet, essas coisas. Eles vão lutar com menos vontade. E é exatamente isso que aconteceu no caso americano. Por isso vocês vão ver surgimento de organizações como essas aqui. Ó. Isso aqui é o Al-Qaeda com o Osama Bin Laden. Isso aqui, ó, é uma outra instituição chamada Jihad Islâmica. Vocês estão vendo que a máscara, ela é ao mesmo tempo a máscara que protege o rosto, mas ela também é uma máscara do carrasco. Lembra daquela cena do carrasco? Lembra do cara da Ku Klux Klan? Sim. Ela não é só para proteger o rosto, porque se fosse só para proteger o rosto, o Bin Laden escondia o rosto dele. Ele não queria esconder o rosto dele. Por que ele não quer esconder o rosto dele? Porque ele está fazendo propaganda política dele mesmo. Ele ficava mais poderoso assim. Vejam, faz 10 anos já que o Bin Laden morreu. E 10 anos depois, acabou o terrorismo no Afeganistão? Aqui é essa foto aqui é o Boko Haram. Vejam o que eles têm aqui, que vocês conseguem notar. A tecnologia é relativamente tosca. É uma caminhonete, vocês estão vendo? Sim. O que tem de tecnologia mesmo aí? A metralhadora. A metralhadora.
A metralhadora hoje é uma arma decisiva numa guerra entre superpotências que tem bomba atômica? Não. Não. Mas entre pessoas comuns é muito eficiente, exatamente, Alisson. Né? Bom, aqui vocês viram tudo. Aqui é o Fatah, que eu mostrei para vocês. Aqui é o Estado Islâmico. Vejam quais são as armas que eles estão usando. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver? Estão usando pistola e colete. Não serve para intimidar o presidente dos Estados Unidos? Mas e para intimidar eu e vocês dois? Com certeza. O terrorismo, então, vai ter essa característica. Novamente, quem é o mocinho e quem é o vilão aí? Não tem mocinho e vilão. Mocinho é a gente, que está desarmado no meio dessa maluquice aqui. Né? Essa cena é uma cena famosa, já virou uma cena histórica. Vocês chegaram a ver essa cena há 2 semanas atrás, que é a população do Afeganistão correndo em volta do avião da Força Aérea Americana. Olha o tamanho do avião da Força Aérea Americana. E por que elas estão correndo atrás do avião? Porque eles querem entrar nesse avião. Teve gente ali, inclusive, que caiu dele, tentando fugir do Talibã, que era um grupo terrorista. Percebam, então, como o mundo vai ficar muito mais complexo do que parecia. Olha, acabou a Guerra Fria, está tudo resolvido. Sim, sim. Por último, a gente encerra a nossa aula de hoje, que foi bastante longa, para a gente pensar sobre o papel do terrorismo nas organizações, na luta política do século XX e do século XXI, com essa imagem. Essa imagem é uma imagem que também ficou famosa. Vocês reconhecem ela já? Vocês conhecem que imagem é essa? Eu não sei. Essa imagem, Tainá, é um general dos Estados Unidos, é o último soldado americano saindo do Afeganistão. 20 anos depois, no dia 31 do dia 31 de agosto desse ano, faz 11 dias, ele está desembarcando, ele está sendo filmado, ele está entrando no avião, ele vai entrar no avião para ir embora. Vejam a tecnologia, ele vai entrar no avião, ele está todo armado, ele está sendo filmado na escuridão com com uma câmera de visão noturna, vocês estão vendo? Sim. Ainda assim, eles perderam a guerra. Eles se retiraram. Veja, é uma perda que não é uma perda no fundo. O Talibã conseguiria ganhar uma guerra dos Estados Unidos se os Estados Unidos quisessem lutar? Não. Não. Mas o que aconteceu? Os Estados Unidos ficaram 20 anos lutando, gastaram $1 trilhão. No World Trade Center morreram 3.000 pessoas. Na guerra do Iraque, os americanos perderam 5.000 soldados. E na guerra do Afeganistão, os americanos perderam mais 5.000 soldados. Chegou uma hora que a população dos Estados Unidos fala assim, peraí, nós estamos pagando uma guerra que não acaba nunca, já morreu mais gente aqui do que morreu na próprio atentado, essa é uma guerra caríssima e a gente não quer mais saber de lutar ela, vamos embora. Quem ficou lá é a população civil, que vai sofrer muito na mão do Talibã. Quem ficou lá foram os soldados americanos que infelizmente morreram ou se machucaram. No último atentado, mataram 13 soldados americanos. O mais jovem, ele tinha 11 meses quando aconteceu o World Trade Center. Ele nem entendia nada. Essa é a lógica política do século XX e XXI. De um lado, uma super tecnologia. De outro lado, coisas meio toscas, né? O terrorismo meio tosco. Pensa, um terrorista usa o WhatsApp. Mas o WhatsApp pode parecer uma coisa boba, mas uma tropa se comunicar, uma tropa que não tem rádio, satélites, como tem os americanos, é eficaz, não é, Alisson? O que tu acha? É eficaz. Qualquer tecnologiazinha é útil para esses caras. Deu para ter uma ideia, então, de como funciona e como se organiza essa ideia de terrorismo e essa lógica de terrorismo ao longo do século XX, como política, como ferramenta de luta, como tecnologia vai fazendo parte desse jogo. Também não pode jogar uma bomba atômica e acabar com todo mundo. Os americanos ficam meio oscilados assim, né? Que vai jogar uma bomba atômica também acabar com todo mundo? Não pode. Então, não é uma guerra convencional, não tem um exército que está desafiando os Estados Unidos. Eles não usam uniforme. Eles se disfarçam no meio da população.
Então você tinha os vilões e você tem agora vilões ainda mais malvados do que os vilões. Deu para entender a lógica, povo? Sim. Então, muito Professor. obrigado. Peraí, só um pouquinho, Tainá. Muito obrigado pela atenção. Assistam esse final de semana as notícias que vocês vão ver sobre o World Trade Center. Foi exatamente nesse horário, 10 horas da manhã, que a torre estava caindo. Então a gente está acabando na hora certa. Né? Fala, Tainá. Não, esse grupo Talibã, tipo, eu sei que são grupos terroristas, né? Mas tem muita gente que tem muito extremo medo deles. O que eles falam, né, para a população? O Talibã, ele defende que seja implementado no Afeganistão um regime político chamado Califado Islâmico. Ou seja, eles querem uma teocracia, um governo que ainda se organize baseado nas leis da religião, em primeiro lugar. Qual é um exemplo de governos onde a religião dominava? A Idade Média. A segunda coisa que o Talibã defende é um regime chamado, uma lei chamada Sharia. A Sharia é uma lei islâmica que fala sobre os costumes das pessoas, né? E quem não segue os costumes da Sharia, para o Talibã, tem que ser castigado, chicoteado, espancado e morto. O que seria a Sharia? Vocês imaginem se a gente tivesse que viver como viviam as pessoas cristãs do começo da Bíblia. Imaginem. Vocês acham que a gente aguentava, Alisson? Porque era extremamente severo. Se você não usa barba, se você come tal dia da semana e não em outro dia, se você tem um determinado comportamento e não outro, você vai ser passível de punição. E o Talibã, ele pune principalmente os mais fracos. E quem são os mais fracos numa sociedade dominada por um grupo terrorista? Quem vocês acham que são? Mulheres, crianças e velhos. E a população civil. Por isso as pessoas têm muito medo, porque o Talibã promove decapitação em praça pública. Vou te dar um exemplo para você ter uma ideia assim, do que seria o Talibã. Imagina que, de repente, hoje você liga o jornal e diz assim, ó, o PCC agora é o governo do Brasil. No teu bairro, na tua cidade, no teu país, é o PCC. O que a gente sentiria? Medo. Porque vocês sabem como é que funciona. Quem não cumpre a regra deles, morre. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, mas pensa, não é o PCC. Porque o PCC é do século XXI. O PCC só quer saber de ganhar dinheiro. Imagine o PCC com uma cabeça do século XII, medieval. Imagina aí. Imagine um PCC que acha que uma mulher ir na padaria sozinha é crime. Então as mulheres viúvas, por exemplo, tem no Talibã, uma mulher que é viúva, elas acabam morrendo de fome, porque elas nem podem trabalhar, porque elas não podem sair na rua sozinhas. E elas não podem sair no mercado para comprar comida. Por isso as pessoas têm muito medo. Por isso eles falavam assim, não é que o povo do Afeganistão achava legal os americanos, que os americanos eram bonzinhos, é que o Talibã é muito pior. Entende? Sim. É isso. Não sei se eu consegui explicar bem, mas é isso aí. Não, conseguiu. Eu tava vendo em lugar, não sei aonde, a lista de regras que eles têm. Serve para... Bom, para as mulheres é isso, mas imaginem, por exemplo, então, para homens que não usam barba, ô Alisson, mesma coisa, viu? Então, os homens que não usam barba e que não usam as roupas que eles determinam, eles são punidos também com castigos físicos duríssimos. Imaginem aí opositores políticos, imaginem a comunidade LGBTQIA+, imaginem mulheres que resolvam trabalhar ou serem mais independentes. De outras Imaginem religiões. Não, outra religião nem tem. Nem pode. Se uma mulher islâmica, porque ela foi na padaria, ela pode ser apedrejada até a morte, imagine alguém que vai querer ter outra religião.
Percebe? Isso é medieval. Isso é medieval. Isso mesmo os países que são cruéis, terríveis, eles admitem que você possa ter a tua liberdade religiosa. Nem isso. Não vou nem dizer outra religião. Imagina você não ter religião. E veja, não estou nem falando de você ser ateu. Não. Estou falando assim, não, você não pratica uma religião. Agnóstico. Não. Você pode ser cristão, mas você não vai para a igreja todo final de semana, você não frequenta um templo religioso, nada disso. Você é cristão na sua casa. Tudo bem? Uhum. Não existe isso no Afeganistão do Talibã. Isso é morte. Sim. É assim que funciona, né? A última pergunta: como é que o Talibã consegue dinheiro para poder lutar? Porque concorda que terrorismo custa dinheiro. Tem que ter dinheiro para comprar um fuzil, para ter uma bomba. Como eles conseguem dinheiro para lutar? Eles são financiados, ora por determinados grupos, por exemplo, os sheiks, aquela galera toda de outros países que financiam eles, mas no caso do Afeganistão e no caso de um monte de outros regimes terroristas, tem um jeito de ser financiado, Alisson, muito simples. No Afeganistão é mais óbvio, mas em outros lugares também. Chama tráfico. Eles emprestam as suas armas, ora para lutar numa guerra, ora para proteger o tráfico. E no Afeganistão o que eles produzem é heroína, eles produzem ópio, que vai ser a base para se fazer heroína. E isso dá muito dinheiro. Olha que curioso, o maior mercado consumidor de heroína é os Estados Unidos. O cidadão norte-americano... Olha a ironia, o cidadão norte-americano que utilizava de heroína acabava financiando o próprio Talibã. É isso aí. Tá certo? Eles jogaram Lembra? A realidade, como disse a Alissa, é complexa. Ela não é simples. Que bom seria se a gente pudesse escolher entre o Capitão América e o Thanos. Né? Porque, veja, vocês concordam? Em tese, o cidadão norte-americano que está lá fazendo uso da sua heroína está financiando o Talibã que está matando o soldado norte-americano. Beleza? Está se matando, tecnicamente. Tecnicamente, porque o afegão mesmo, ele quase não usa heroína. Por que ele quase não usa heroína? Porque não pode. Porque não pode. É bizarro, não é? Não é bizarro, cara. Porque você fala, meu, isso é loucura. Esse mundo é maluco. É loucura, não pode. Né? Então é isso aí. Bom, minha gente, aquele abraço para vocês, bom sábado. Desculpe ter demorado, mas o tema era complexo. Então, como faz 20 anos de World Trade Center, eu resolvi tratar dessa aqui temática, que pode ser que apareça por aí nas provas, redações e tudo mais. Uhum. Tudo bem. O final, se trata de escolher quem é bonzinho e quem é malvado? Não. Se trata disso. Beleza? Aquele abraço para vocês, minha gente. Tchau, professor. Tchau, Tainá. Tchau, Alisson. Obrigado pela gravação, Alisson. Obrigada pela aula.